Yo, Geeks, tudo em cima? Vamos para mais um Nero Correio, nosso quadro de perguntas e respostas do mangá de Black Clover. Toda vez que aparece uma arte lá na aba de comunidade, é só mandar a sua pergunta, fazendo como o Lieb. Será que o Ria poderia dar uma espada do Lich para o Yuno? Tipo, ele não copiou a primeira espada? E se ele copiar a segunda espada e der essa cópia para o Yuno utilizar? Para assim o Yuno conseguir compartilhar ali o poder ou acumular poder. Olha, é uma possibilidade interessante, Lieb. O Lieb tava on fire nesse Nero Correio. Já aviso que essa não vai ser a única participação dele, mas é uma possibilidade e eu acho que geraria uma grande confusão na fandom se o Yuno ganhasse um buff ali de habilidade parecida com o do seu pai. Eu acho que o Yuno já tem buff suficiente ali mediante ao vento e as estrelas. Talvez ali o lado élfico dele ainda venha a aparecer. Agora, não sei se uma espada física seria algo realmente que o Yuno precise nesse exato momento. Visto que até mesmo ele não tá conseguindo lutar com a Shukuma 100%, né? Porque ele não tá conseguindo acompanhar o ritmo do Asta carregando, né? Porque o Asta tá acostumado a lutar com poder físico bruto, enquanto o Yuno é a magia completa, né? É só ali as espadas relacionadas à magia. Voltamos a falar mais sobre Black Clover e as suas perguntas e respostas depois da vinheta. O Alexandre Alves traz aqui um questionamento sobre a full spread da Jump Giga. LP, com a imagem promocional de Black Clover lançada nessa semana, no caso, a página colorida, surgiu uma teoria de que o Yuki Tabata deu uma grande pista sobre os casais de Black Clover. Olhando a imagem, temos Yami ao lado de Charlotte, mais abaixo Gray ao lado do Gauch, próximo ao centro da imagem Yuno ao lado de Mimosa, o casal principal, Asta ao lado de Noelle e mais... o casal principal aqui tem a vírgula, né? Yuno ao lado de Mimosa, vírgula, o casal principal, Asta ao lado de Noelle. E mais acima, Nozel ao lado de Dorothy. Todos esses casais em algum momento já foram shippados pelos fãs da obra. Será que o Yuki Tabata deu uma pista na imagem sobre os casais da obra ou é apenas uma grande coincidência? Qual é a sua opinião, LP? Olha, eu acho que é mais uma capa pra gente fomentar a obra, né? Pra gente discutir, conversar, falar, assim como foi a capa ali relacionada ao Asta do lado da Mimosa, né? Aquela capa que deixou os fãs da Noelle quase subiram pelas paredes, os Asmosas realmente ficaram malucos, soltando fogos de artifício, e aqui o Tabata, ele meio que tipo coloca o Asta ali do lado um pouquinho ali da Noelle e tal. Pareceu também ali uma inspiração um pouquinho na página que o Correio acabou soltando em Boku no Hero. Mas sim, eu até pensei que poderia ser pelos esquadrões, né? Porque se a gente observar bem, a gente tem ó, Mimosa, Yuno, Vengeance nessa linha. Tem Charlotte também ali ao lado da Sol, né? Aí aqui nós temos uma galerinha dos Touros Negros, um pessoal aqui também dos Touros Negros. Só que aí eu pensei, bom, não é tanto assim. Porque temos o pessoal também do Águias de Prata aqui, né, Abril Solid, e o Nozel tá lá atrás, né, o Nozel tá lá atrás. Eu acho que dá pra levar um pouquinho sobre o chip, mas pra mim, Yuno e Mimosa é inchipável, tá? Yuno e Mimosa é inchipável, não dá, simplesmente não dá. Yuno é com a charme, gente. Supere ali que o Tabata vem trabalhando esse casal no meio das brincadeiras, no meio das piadas, né, dos alívios cômicos, desde o começo do mangá. O Tabata vem colocando esses dois. Agora, se no final ele decidir do nada intercalar ali a Mimosa com o Yuno, aí vai ser uma forçação de barra muito, muito grande. O Eterno Prime traz uma pergunta aqui sobre o nosso Astinha. Com a narrativa de Asta enfrentando a morte e voltando com uma nova forma de antimagia, como isso pode influenciar para o momento a conexão profunda com o Lieb? Olha, é uma grande questão, cara, porque o Lieb, ele agora é o grande problema do Asta, né? Porque o Asta voltou pro combate, voltou para a batalha e ele vai ter dificuldade de lidar com a Alicita, se ele não superar ali, porque o Asta ele foi,
ele conseguiu realmente ali ser derrotado pelo Lucius quando ele esteve lutando com a Lily, quando a Lily foi pega ali, ele ficou em choque, foi derrotado e beleza. Só que quando a gente observa ele lá na Terra do Sol, o Asta vai dar o ataque final ali na irmã Lily, sem machucá-la, sem feri-la, a ponto apenas para desfazer o modo paladina e meio que desfazer ali a capacidade dela se transformar em paladina e continuar lutando. Mas agora será que o Lieb vai realmente ter essa mesma capacidade? Será que o Lieb vai mesmo ali conseguir ter este poder, essa força de vontade de conseguir superar ali essa Licita falsa? Porque esse foi o ponto do Asta perder, né? E é interessante que agora o Asta tem as duas cicatrizes envolvendo a sua mãe, né? O X aqui é pela Lily e na verdade o X não, o traço do X é pela Lily e o outro traço ali é pela Licita, né? Ele vai ficar gravado ali no seu corpo para sempre essas suas cicatrizes, né? Da maneira ali ficou parecido com a cicatriz de Monkey de Luffy. Mas eu acho que sim, essa conexão profunda, né? Esse ferimento nos dois pode fazer tanto com que o Asta e o Lieb também tá com a cicatriz no peito, né? Então pode fazer tanto ali com o Asta e o Lieb cresçam ainda mais e talvez seja o ponto específico para atingir finalmente a forma do quinto chifre, né? A forma ali dos 5 chifres que o Asta ainda não utilizou. E eu tô vendo você também não utilizar algo que é o botão do like, de você não se inscrever aqui no canal e também de não compartilhar esse vídeo. Tá errado, tá mais errado do que o Lucius, hein? Se você chegou nesse vídeo e não deixou o like, não se inscreveu e não tá compartilhando, mandando seu comentário, maluco, você tá muito errado, cara. Tá mais errado do que o Lucius. Ainda dá tempo de você se redimir. Aí você pode se redimir se tornando um membro aqui do canal, mandando seu valeu, mandando seu hypado, fortalecendo ainda mais os conteúdos de Black Clover, porque ó, mês de agosto tem muito conteúdo de Black Clover. A gente tem 3 capítulos pra assimilar, já tem mais 2 capítulos aí no mês de outubro, no mês de novembro pra gente discutir, conversar. Depois tem mais 2 capítulos lá em janeiro ou dezembro. O Tabata vai estar on fire nesse segundo semestre de 2025. Então chega junto, se torna membro, mande seu valeu, mande seu hypar para fortalecer ainda mais os nossos vídeos de Black Clover por aqui. O Jonathan Carlos, ele traz um questionamento que vira e mexe, alguém sempre acaba se confundindo. LP, já vi várias pessoas fazendo teorias tentando entender como a Licita engravidou do Asta com a condição dela, mas nunca vi ninguém falando na possibilidade dela ter sido amaldiçoada já grávida do Asta. O que você acha dessa possibilidade? Bom, ponto 1, a Licita não foi amaldiçoada. Na verdade, vamos fazer isso aqui ser o ponto 2. Ponto 1, a Licita, ela tem essa peculiaridade desde o seu nascimento, ou não vou dizer desde o seu nascimento porque não foi confirmado, mas em um certo período da sua vida ela teve isso e foi antes da sua gravidez. O que é dito é que ela cresceu em um vilarejo, ela cresceu em uma vila e por causa da sua peculiaridade ela foi mandada para outro lugar. Na verdade, ela se retirou do vilarejo em que ela morava e ficou morando sozinha até ela encontrar o Lieb. E aí que vem o ponto 2 que eu falei, que é que a Licita não foi amaldiçoada. Não existe indícios, nada que confirme que ela foi amaldiçoada. É parecida ali com a maneira como o Harry ele tem a maldição. Sim, é parecido, mas é diferente, tem a base de ser diferente. A questão é que o Harry sempre foi comentado que era uma maldição. A Licita sempre foi falado que era uma peculiaridade. O que eu acredito que seja uma segunda magia. Uma segunda magia que ela não sabe do que é, não sabe do que se trata. E eu acho que ela é uma híbrida. Ela é uma híbrida de alguma raça, provavelmente seja ali uma elfa. Eu acho que a Licita é uma descendente ali dos filhos do Lich que viviam em Elysium, que acabaram vivendo ali em Elysium juntamente com a Tetia. Por quê? Porque a Licita é idêntica à Tetia. Se você for olhar ali a Tetia, se você for olhar o Asta e a Licita,
Os três se parecem demais, pra caramba. Então eu acho que a Alicita, ela tinha as orelhas, a gente nunca viu, né, as orelhas pontiagudas, né, pontudas. Provavelmente a Alicita tinha ali as orelhas pontudas, mas essa segunda peculiaridade, segunda magia que a personagem tinha, que era de drenar a energia vital e a mana, fez com que ela vivesse isolada, mas como ela nunca se tornou uma cavaleira mágica, ela nunca conseguiu aprimorar esse poder. Diferente ali da Charme, por exemplo, que conseguiu aprimorar a sua magia dos anões, né, quando ela ativa ali o lobo da gula, né, quando ela ativa a magia da gula dela. Então eu acho que é mais propício para que a Alicita seja ali uma híbrida com outra raça do que ela ter sido amaldiçoada, visto que era simplesmente falar: ah, eu fui amaldiçoada em um certo período da minha vida. Ela não, ela fala que ela, em um certo período do tempo ali da vida dela, ela começou a drenar mana e energia vital, e aí ela decidiu viver isolado de tudo e de todos, né, porque até os animais ela acaba conseguindo tirar suas vidas. Dani Santos traz um comentário aqui bem interessante sobre o Lucius. Como em Fullmetal, o pai fez tirando seus pecados da sua mente. O Lucius poderia ter tirado o narcisismo, a psicopatia e o maquiavelismo e dado forma a eles. Por isso é a tríade negra? Tá, maquiavelismo, né? Eu falei qualquer coisa menos isso. Cara, mas eu acho que essas três coisas ainda estão no Lucius, né? Tanto o narcisismo, quanto a psicopatia, quanto também o maquiavelismo estão no Lucius, né? Só de ver ele pegando a Alicita e transformando ela num escudo humano, ou até mesmo colocando ali a Acer pra lutar contra a Noelle e o Morgan contra o Nacht, já dá pra perceber que ele é realmente um cara muito maquiavélico ou psicopata, né? A questão é, o Lucius poderia ter feito isso pra gerar ali tanto o Zenon, a Vanica e o Dante? A resposta é sim e não. Sim e não, por quê? Porque pode ser sim na perspectiva de dois pontos. O primeiro ponto é que nós não sabemos a idade da tríade negra, nós não sabemos a idade verdadeira deles, então definitivamente ou eles são viajantes no tempo, ou eles foram criados já numa base, já numa pavimentação que já não foram gerados ali em suas concepções, né? Tipo assim, por exemplo, o Dante pode ter sido gerado com 13, a Vanica com 11 e o Zenon com 9, por exemplo, né? E é claro que isso já não é a idade deles, porque se você é gerado com o tamanho de 9 anos, automaticamente você não tem 9 anos, você vai fazer um ano daqui um ano, só que o seu patamar ali basicamente ali vai ser de 10, né? Você vai ter 10 anos em estatura característica, mas em idade mesmo ali de vivência você só vai ter apenas um ano, por isso que o Tabata pode ter ocultado. Só que pro Lucius fazer algo assim, ele teria que ser extremamente roubado assim que ele consegue o seu poder, o seu Grimório e tudo mais. Pelo que aparenta, nesse quadro aqui, o Lucius, ele provavelmente, é que não dá pra saber, mas o Lucius provavelmente já tinha ali uma idade suficiente, não sei se poderia achar aqui que ele teria 15 para 16 anos, mas aqui dá pra ver que ele ainda estava na figura de um cadeirante, né, no capítulo 333 de Black Clover. Agora, o não é especificamente por causa do Grimório, né, tipo, tudo bem que ele era um cara genial ali desde sempre, tendo essa visão ali sobre o topo, né, de querer colocar ali o mundo realmente debaixo dessa extensão do seu poder mágico para transformar a galera e tudo mais. Talvez ali os seus irmãos sejam experiências, né, algo primordial, algo original para a criação ali dos paladinos. Só que o não é baseado no que o Lucius realmente pode refletir na ideia do seu poder mágico. Se ele já fosse realmente um cara extremamente apelão com 16, 17 anos, aí eu acharia interessante esse ponto. Agora depende da proporção de poder mágico do personagem e o que ele pode fazer, o que ele poderia fazer já com essa idade, né? Com 15, 16, 17 anos, porque provavelmente essa é a idade mais ou menos ali que ele meio que tipo assim, ou conheceu, né? Criou os seus irmãos, ou definitivamente ele acabou ali crescendo com eles e moldou a mente deles, né? Gerou ali a mente deles. A questão é que o Lucius tem a capacidade de manipular a alma e não é à toa que ele conseguiu manipular o Zenon durante todo esse tempo, né? Até a revelação ali sobre ele ser o quarto irmão Zogratis.
E como eu disse, o Lieb está de volta trazendo a pergunta que leva ao título desse vídeo. Como a Sally utiliza o corpo do Asta como base para essa nova droga sintética que ela criou? Fico pensando, será que no futuro o Asta irá ajudar a criar itens com propriedades antimágicas? Esses itens poderiam servir para explorar regiões de forte magia ou além disso dar para trabalhar bastante coisas. Caraca, gostei desse seu ponto, ô Lieb. Deixa eu só ligar aqui o bagulho, porque vai que eu tomo copyright, né? O fato é que eu gostei desse ponto porque nós temos a parte lá de densidade mágica. E até mesmo é dito que essa parte, né, essas fronteiras. E olha só que coisa interessante. O poder do Asta, a forma do corpo do Asta pode fazer com que as fronteiras de todos os reinos sumam. Olha que coisa interessante, cara. O poder do Asta pode dar união não só em Clover, mas em todos os países, porque definitivamente os países se tornarão mais próximos. É difícil viajar ali entre as regiões, porque a região de concentração de mana, de poder mágico, é difícil de passar. A gente observa até mesmo ali quando o Yuno foi levado, né, de Spade para Clover, nós observamos que o pai ali do jovem que admirava o Yuno, que contou toda a história pro Yuno, ele acabou morrendo na zona mágica porque ele passou por poucas e boas, sendo perseguido ali pelos soldados, né, ali liderados pela Tríade Negra, quanto também pelas criaturas e os seres e também ali pela densidade mágica daquela região. Então até nisso o Asta pode mudar. O Asta, além de unir ali as regiões, né, unir ali as regiões de Clover, ele vai unir todos os países. Ele vai acabar definitivamente com a guerra por causa ali dessa aproximação que vai acontecer entre os países. Quanto maior distanciamento de um país para o outro, maior chance de guerra que você pode ter através desta visão. Quanto mais proximidade, quanto mais alianças, quanto mais você tem ali para conhecer esse país, mais prosperidade, mais avanços tecnológicos, mais potência pode ser gerado. A gente fala assim, os Estados Unidos conseguiram chegar lá na Lua sozinho. Não, foi uma conjunção de países, até a União Soviética cooperou com os Estados Unidos na época. A mesma coisa acontece agora em Black Clover, né? O Asta, usando ali as estruturas do seu corpo, pode fazer com que os países consigam se aproximar mais, encurtar ali as fronteiras, tanto de Diamond, Spade, Heart e também do reino de